Esse vídeo de hoje é para quem quer começar a empreender, mas tem medo ainda. E a gente vai partir do contexto da minha história. Eu moro no interior de Goiás, na cidade de Itapirapuã, e aqui tem cerca de 5 a 7 mil habitantes. Então é uma cidadezinha bem pequena, bem pacata, tá começando a caminhar, se desenvolver por agora. E aí, em 2021, a gente está no ano de 2025, né? Em 2021, eu comecei um empreendimento com brownie. Em 2020 eu já comecei um empreendimento também com tênis. Se eu não me engano foi no finalzinho de 2020. E em 2021 eu decidi fazer brownie, porque eu ia ter o meu primeiro filho, né, minha primeira filha, a Alice. E aí eu já trabalhava no, na unidade prisional de Mozarlândia e como agente prisional. E eu já falei assim, eu preciso de uma renda extra, preciso de algo a mais para dar conta de todo o orçamento. E aí surgiu, né, a motivação para trabalhar com esse empreendimento. E eu vi uma brecha de mercado, né, uma brecha que não existia vendedores de brownie aqui na cidade. E eu comecei explorando através das influenciadoras, né, das pequenas influenciadoras aqui do interior. Fui, entreguei brownies para elas de degustação, para elas ajudarem na divulgação. O Instagram do desse negócio, desse empreendimento, né, que eu fiz em 2021 é Dulces Brownie, dulces.brownie. E eu vou deixar o link dele aqui para vocês darem uma olhada. E aí eu comecei a gerar a publicidade através dessas influenciadoras, né? Peguei a receita de um rapaz que eu vi no TikTok, peguei essa receita e falei assim, cara, eu vou começar a fazer isso e preciso de uma renda extra para gerar e sustentar a minha família, né, que estava começando a crescer. Então, no começo, eu senti a dificuldade que todos os empreendedores, eu imagino que todos tenham, que é o quê? O medo de lidar com um não. Tinha gente que dizia não para comprar, né, o meu produto. E aí, um certo dia, eu escutei o Caio Carneiro falando sobre o não é um cheque pré-datado para o sim. E aquilo ficou na minha cabeça, né? De que em todo o não que eu recebia, eu estava adquirindo mais conhecimento, mais experiência de campo para que o sim viesse mais à frente. E eu vendia bem. Eu saía para a rua, a minha meta era vender todos os brownies que eu tivesse feito no dia ou naquela semana, mas eu tinha que vender tudo. E eu colocava essa meta na minha cabeça, esse objetivo na minha cabeça. Não, na época eu não tinha muito gerenciamento em relação a quantos que eu vou ter que gastar, quantos que eu vou ter que destinar ao empreendimento. Não tinha essa separação muito bem dividida. Então eu estava começando, estava engatinhando ainda, né? Dando os primeiros passos no empreendimento. E aí, consegui, né? Consegui com êxito uma boa receita, uma boa aceitação. O pessoal do colégio aqui comprou, chegou a comprar de mim para fazer de, de presente para o Dia das Mães. Então foi algo que rendeu bastante vendas. E logo depois esse empreendimento eu deixei em stand-by. Deixei, né, de lado e fui começar a estudar mais os temas a respeito de marketing, de publicidade, que é um dos meus interesses maiores aí em ramo de estudo. E aí hoje, eu parando para refletir, conversando com o Tiniel, um parceiro de trabalho, e eu falei assim, caramba, cara, hoje eu tenho o conhecimento de marketing para fazer que aquele empreendimento lá de 2021 desse muito mais certo. Então naquela época eu não tinha muita experiência, mas o que eu fazia? Eu perguntava às pessoas que já tinham um Instagram trabalhando com Brown, como que elas estavam fazendo para que o seu negócio desse certo, né? Eu tinha a humildade de chegar e falar assim, ó, tô começando um empreendimento, eu preciso de ajuda, eu tô fazendo isso daqui como renda extra para ajudar no sustento da minha família. E me deu umas dicas aí, me deu algumas lições para que realmente isso daqui vá para frente, né?
E aí essas pessoas me davam dicas, né? A gente sempre encontra pessoas generosas, né? Que quando começam a empreender sabem o sofrimento que é. Passado-se um tempo, eu peguei e vi que aquele empreendimento, ele realmente ele poderia ter rendido mais frutos se eu tivesse canalizado mais um conhecimento. Por isso que é crucial, né, para esses empreendimentos, a gente ter também uma mentoria. Acredito que para todo empreendimento, contratar uma pessoa, isso é até uma lição do livro Ultra Aprendizado, esse livro que está aqui na minha frente. O Scott ele aborda que a gente deve perguntar às pessoas mais experientes para ter ali uma bagagem de como a gente vai praticar e de como que a gente vai executar para que aquele empreendimento seja um empreendimento de sucesso. E ali naquele livro ele aborda em relação a projetos de aplicação que a gente tem em mente para realmente conseguir executar. E aproveitando que eu falei um pouquinho desse livro, abordar um pouco da história dele. Scott é um homem, de maneira breve, Scott é um homem que vai concluir o curso MIT somente com um projeto feito da sua casa. Então era uma das faculdades mais difíceis de serem concluídas e ele pega todo o itinerário daquela faculdade e decide concluí-la através de um projeto intenso na sua casa, conseguindo tirar ali boas notas. Então ele faz isso de uma maestria profunda e ele ensina isso no seu livro. Eu recomendo que vocês encontrem ele também e leiam. Então, voltando a esse pilar do empreendimento, se eu tivesse os conhecimentos que eu tenho hoje, desses dois livros aqui, ó, O Vaca Roxa, do Seth Gold, e O Herói e o Fora da Lei, ele teria dado mais certo. Por que eu falo que teria dado mais certo? Justamente porque lá atrás, de certa forma, eu já estava aplicando o Vaca Roxa, porque eu encontrei uma brecha de mercado que é basicamente um diferencial. Ninguém vende isso daqui, então era algo que iria ter uma boa aceitação. Por ser diferente, por ser algo bom. E o Seth Gold aborda que a gente deve, como o próprio nome do livro já fala, uma vaca roxa. Se a gente encontra uma vaca roxa no meio do pasto, é muito mais fácil a gente olhar para ela do que para as outras que são marrons ou brancas ou pintadas, né, de branco e preto. É muito mais fácil a gente olhar para essa vaca roxa porque ela se destaca. E assim deve ser os negócios que a gente constrói, as marcas, né? Então, partindo para o segundo ponto deste vídeo de hoje, se a gente deseja empreender, primeiro, a gente deve ter em mente que o não é um cheque pré-datado para o sim. Não importa se você vai receber não nas vendas, o que consequentemente você deve receber esses nãos. Você deve também, né, ter esse tirocínio, né, esse raciocínio de que mais para frente você vai conseguir seus sims, assim como você vai desenvolvendo suas habilidades de vendas, né? E o segundo ponto que a gente deve ter em mente é essa construção de marca a partir desse princípio da vaca roxa, que a gente deve encontrar uma brecha, um diferencial ali. Realmente isso daqui é bom, realmente isso daqui pode gerar lucro, realmente isso daqui é um diferencial competitivo. Um exemplo disso é, imagine que você mora em uma cidade onde tenha 1001 sanduicheria. Partindo do meu contexto, aqui na cidade onde eu moro, tem muita sanduicheria. Se eu fosse abrir um sanduíche, né, uma sanduicheria, e vender hambúrgueres, eu deveria ter um diferencial competitivo muito forte. Capital muito bom para investir em marketing, para derrubar as outras de vez, né, um bom marketing. Porque é muito difícil você já derrubar algo que está consolidado, enraizado nas pessoas. Se a gente compra um sanduíche e ele é bom, a tendência é que a gente volte lá naquele mesmo local e compre novamente, né? Que a gente seja um cliente fidelizado.
Então, observem isso na vida de vocês. Vocês, consequentemente, são fidelizados em alguns pontos de comida, de lanche, etc. E aí eu teria que desenvolver muito mais habilidades, porque é um campo onde já está se tornando escasso, né? Uma sanduicheria seria um comércio onde eu teria que ter mais capital para investimento, teria que ter um bom marketing, ter um bom produto e sanduíches com diferencial. Sanduíches com diferencial, com inclusos mais batata, coca, um sorvete também, incluso algumas outras coisas que as outras sanduicherias não têm. Basicamente isso, né? Como que a gente encontra nesse itinerário, desse vídeo de hoje, uma maneira eficaz de gerar a nossa marca, a marca do nosso empreendimento? Primeiro, vocês devem investigar qual é o arquétipo atrelado a esta marca. Aqui nesse livro, O Herói e o Fora da Lei, da Margaret e do Carol, se eu não me engano é Carol ou Carol, não sei. E aí ele fala sobre... Ai, engraçado esse vocabulário meu. É o vocabulário do sertão, do interior. Ele fala sobre os arquétipos, né? Tem um arquétipo do herói, do fora da lei, do sábio, do mago, do inocente, do amante, do homem comum, se eu não me engano, da pessoa comum. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo algum. O explorador, eu esqueci de falar. O bobo da corte, o, o prestativo, se eu não me engano eu falei, o criador e o governante. E aqui vai ter vários exemplos de marcas de empresas grandes que foram construídas a partir desses arquétipos, de um ou dois arquétipos. O governante, basicamente, é como o próprio nome já diz. O governante é aquele que governa, que tem capacidade de liderança, uma marca que realmente se destaca por ser líder. Se a gente olha para uma Chevrolet da vida e uma marca Ferrari, a gente vê que a Ferrari ela tem um espírito governante de realmente ser uma marca para pessoas seletas. E tem a marca do cara comum, que é a Chevrolet. Então a Chevrolet ela é feita para o cara comum, né? Para a pessoa comum. Ferrari para a pessoa exclusiva, né? Para a pessoa que tem esse espírito de poder, porque governante está ligado a poder. Então, atrelado a isso, todos esses arquétipos que eu acabei de falar, como prestativo. Prestativo, ele é para as pessoas que, um exemplo, clínicas médicas, clínicas veterinárias, ambientes de cuidado com o outro, né? Prestativo, psicólogos, psicoterapeutas. Pega esta visão desta marca, do prestativo, da marca que realmente vai cuidar do outro, que vai ajudá-la a encontrar um caminho melhor para a sua vida, que vai tratar das suas feridas. Esse é o arquétipo do prestativo. Então, qual seria o arquétipo de uma marca como a marca Dulces Brown? Seria do explorador e também da pessoa comum, do cara comum. A pessoa comum que chega cansada do serviço, que quer se deliciar com um brownie, com uma dopamina, para esquecer todo aquele cansaço, aquele estresse. É isso que o açúcar gera no nosso sangue, né? Ele é uma recompensa que faz com que a gente sinta que as coisas, a partir daquele doce, daquela comida, as coisas estão mais leves. É isso que acontece quando a gente compra ali um sanduíche e a gente come aquele sanduíche com a boca cheia e sente que realmente a gente foi recompensado por um dia exaustivo no trânsito e etc. Então essa marca poderia estar ligada a esses dois arquétipos, se ela quisesse se desenvolver a partir desses dois arquétipos, né? E aqui, nesse terceiro ponto, né,
do vídeo, como eu faria nos dias de hoje para que uma marca se consolidasse. Eu fiz um evento, falando para vocês aqui um pouco, já trazendo essa visão, eu fiz um evento nesse ano de 2025, no mês de março, um evento em fevereiro e um em março de esporte, um evento esportivo da Corrida dos Campeões e outro para a Corrida dos Amigos de alguns parceiros de Jussara. E a Corrida dos Campeões foi gerado de maneira assim inovadora, porque aqui na cidade não tem, né? Não tinha acontecido um evento desse. Se eu não me engano, o último evento esportivo que teve aqui foi cerca de 20 anos atrás e era algo bem assim, básico mesmo, né? Então foi no ano de 2000, pra gente ter uma ideia. E aí eu vim com esse evento de corrida de rua, a Corrida dos Campeões, mas a ajuda de outros parceiros, do Dr. Pedro, do Atno, me ajudaram profundamente na construção desse evento. Mas basicamente a construção ali da marca saiu do meu conhecimento a respeito deste livro e de alguns outros de marketing que tem ali. Que é As Armas da Persuasão e, se eu não me engano, foi só esse. Que eu pensei neles para criar o livro. Não, eu pensei também no Mitologia. O livro de ouro da mitologia. Que a mitologia também está ligada a essa fonte arquetípica, né? Que a gente cria na nossa cabeça. Então, o arquétipo do herói é aquele que se desafia. O arquétipo atrelado à corrida dos campeões é aquele que vai se desafiar, que vai buscar vencer os seus obstáculos. E a marca a marca mostra isso para as pessoas, que elas podem se superar, que elas podem vencer. A logo da camiseta, como que eu posso falar, gente? É o jargão, né? O jargão da camiseta utilizado na estampa campeões não nascem, eles se tornam. Então, a pessoa já recebia essa impressão de que ela poderia se tornar uma campeã só de estar ali participando, só de estar ali correndo, se desafiando nos primeiros KMs, no segundo, no terceiro e etc. E esse foi um dos dois eventos que geraram em torno de 50, 70 pessoas. Muito bom, graças a Deus, muito bom. A gente foi agraciado por Deus mesmo. E teve essa, essa, a palavra correta seria essa aceitação, né, pelo público muito bem recebida, né? Uma aceitação muito boa, porque as pessoas olharam para aquela corrida com um olhar assim de caramba, existem pessoas aqui que estão no mesmo patamar do que eu, que estão iguais a mim em questão à força, mas que estão buscando melhorar. Então tinha pessoas velhas, tinha crianças, tinha pessoas com a faixa etária de peso maior, mas que estavam ali dispostas a realmente fazer o que o arquétipo do herói faz, que é se desafiar e provar que é possível. Construção de marca tem que ter o arquétipo atrelado. Isso seria a maneira como eu faria nos dias de hoje. Esse vídeo é basicamente como uma marca extraordinária pode ser construída. Primeiro, perca o seu medo. Você deve ter de maneira consciente que as habilidades de venda elas virão ao decorrer do tempo com o seu empreendimento. Você precisa buscar conhecimentos para que ou mentores para que aquilo seja mais bem sucedido. Segundo ponto, você deve entender muito bem a construção de marca, qual que é o arquétipo daquela marca. E no terceiro ponto, tenha humildade.
humildade para aprender com todos. Busque experiência com as pessoas que já estão naquele mercado. Algo diferencial que eu fazia também na Dulces Brownies era entregar de brinde para as pessoas, para as influenciadoras, para algumas outras pessoas, de sorteio, de algum. Separava uma semana, era um marketing. Entregava para essas pessoas e fidelizava elas como clientes. Então isso gerava mais vendas e de maneira também estratégica gerava empatia, gerava reciprocidade, armas utilizadas na persuasão para que a gente seja reconhecido pelo que a gente faz. Que a gente seja uma vaca roxa. Um abraço, pessoal. Espero que vocês apliquem. Vou deixar aí o link desses dois livros e também do Instagram para vocês darem uma olhada nos dois, né? No Corrida dos Campeões e no Dulces Brownies. Esses dois projetos que engrenaram bem e que tem tudo hoje com os conhecimentos que eu tenho para engrenarem melhor.